Porto Alagoano vem até essa localidade conhecida como Rua da Linha, aqui no município de União dos Palmares. A gente veio até a casa do Carlos Alexandre, ele que é irmão da Adriana Avelino da Silva, de 33 anos. Acho que você já conhece esse caso. Foi a ciclista que foi atropelada aqui no município de União dos Palmares no dia 12 de maio de 2024. A sentença sobre esse caso saiu no último dia 31 e o juiz Lisandro condenou o Leonardo a mais de 3 anos de prisão. Porém, essa pena foi convertida em medidas alternativas. O Leonardo vai ter que cumprir serviços comunitários, além de pagar aos filhos e à mãe da vítima cerca de 30 salários mínimos, um pouco mais de R$42 mil. Só que para a família essa pena não fez justiça, é o que conta o Carlos Alexandre. A gente conversa agora com o irmão de Adriana, o Carlos Alexandre, que vai falar para a gente, né, sobre essa questão da sentença, como é que você e sua família receberam essa notícia. A gente deu em primeira mão no Portal Alagoano, do final, né, do julgamento, da sentença do juiz em relação ao caso da sua irmã. Como é que a família recebeu a notícia de que o condenado iria pagar com penas alternativas e não preso, como deveria, claro, e também pagar 30 salários mínimos como se a vida da sua irmã tivesse um valor, né? Então, Gustavo, quando eu vi no site de notícias daqui de União, eu não fiquei feliz. Tá? Peguei o link da página, mandei para minha irmã, só que minha irmã tinha recebido os ofícios tudinho um dia antes. Só que corrida de trabalho, infelizmente, ela não deu para passar para essa família. Né? Deu uma sensação de aquela pergunta: o que vale a vida de um ser humano hoje? Né? Porque foi uma mãe de família, foi sonho de 2 crianças pro ralo, foi trauma eterno, que do dia 1º de abril pro restante de maio, infelizmente, 2 crianças estão sofrendo e vão continuar sofrendo pro resto da vida, né? E quando a gente recebemos essa notícia, quando a gente vimos as informações, quando pegamos o lemão papelado, infelizmente isso não é coisa que se faça. Hoje as leis de hoje em dia tá como? Hoje, maltratou do animal, vai pra onde? Vai preso. Uma vida de uma mãe de família, saía para trabalhar logo cedo, chegava meia-noite, 1 hora da manhã. Hoje está equivalente o quê? A menos de 50 mil reais. Que justiça é essa que a gente está vivendo hoje? Que uma vida de um ser humano está sendo pago por mixaria. Tanto eu, tanto minha mãe, tanto meus irmãos, a gente não está confortável com isso. A gente em si, eu particularmente, desde a hora que eu recebi essa notícia, não paro de pensar. O Dia das Mães está chegando aí. 45 mil, menos de 45 mil reais. Vai trazer a vida da minha irmã, a mãe e o sustento da casa de 2 crianças? Não vai. Foi o trauma que minha sobrinha mais velha, foi o trauma que meu sobrinho de 6 anos vai carregar pro resto da vida. O Dia das Mães agora, no dia do acontecido, minha sobrinha fez a surpresa para minha mãe, para minha irmã. O sofrimento e o trauma que essas 2 crianças estão passando hoje, infelizmente, não vai ter dinheiro algum. O dinheiro pode vir com um carreta cheia de dinheiro, mas não vai pagar a vida de minha irmã. Mas eu juro a você, Gustavo, infelizmente, o que esses meninos estão passando, dinheiro nenhum vai pagar. E o que a gente puder fazer, a gente tentar conseguir, a gente vai correr atrás de conseguir, que isso não sai em vão. Porque isso aí não é uma casa, não é um bem material que você paga com qualquer coisa, não é uma conta, um boleto, não. Está se tratando de uma vida de bem-estar sentimental e psicológico de 2 crianças pela vida eterna. Isso não é coisa que se faz. Essa sentença, Carlos Alexandre, eu não estou satisfeito. Não é por mim, é pela vida do bem-estar psicológico do meu juiz sobrinho. Vocês pretendem correr atrás dessa, para que o juiz reveja essa sentença? Vou conversar com a minha irmã mais velha, que está tomando a frente, vou conversar com ela, né, mostrar para ela também. Tem uma conversa séria de frente para frente para ver que realmente isso não dá. E fora que teve uma parte de uma matéria que eu li que ele pode recorrer. Se não recorreu e tá nessa situação, imagina se ele recorrer. Infelizmente vai fazer o quê? Pagar o quê? 2, 3 meses, cumprir 1 ou 2 meses ou 1 ano de serviço comunitário, que é 1 hora por dia, e vai sair, já era. E vai se livrar como se livrasse de um qualquer, de uma bolsa de lixo, um animal que morreu hoje, amanhã cava um buraco. Onde existir fosse saúde na minha vida, o que eu puder fazer para correr atrás de justiça, eu vou. Porque essas 2 crianças estão sofrendo. E esse indivíduo, ele não vai ficar de banda voa, não. Porque Deus levou
infelizmente, Deus levou de uma forma não justa a minha irmã. Mas ela tem quem lute. Essa justiça criança tem quem luta até o fim da minha vida e da vida deles. E se hoje se for, tem gente por trás também para ajudá-las. E o suporte que a gente está dando hoje não é financeiro. A dificuldade que a gente está vivendo hoje não é financeira, e sim psicológica. É isso que mais dói em mim, na minha mãe e na minha irmã, que estão tomando a frente de tudo essas duas crianças. E a gente não vai se calar. O que a gente puder fazer até o último pingo de força, a gente vai lutar até o fim. Porque o cidadão alega que não tem condições, não trabalha, não é sustentado pelo sogro, pelos filhos, que para ter um carro, uma Hilux hoje em dia, é quem tem dinheiro. Não existe hoje um cara que faz bico. Não existe hoje uma pessoa que não está podendo trabalhar, manter um carro daquele, não. Não existe. Pois se fosse assim, eu tava com 2 SW4 na Hilux na minha porta. Se fosse assim, eu tava hoje vivendo de luxo, mas não existe. Para manter um carro daquele dali, não é 1.000, 2.000 não, reais, não. Então, se ele tem um carro daquele dali, não adianta dizer, é porque a família paga. Quer dizer que a família está mantendo uma coisa que está no nome dele, que eu creio que esteja, para ele usar, só para se abrir a boca e dizer que é sendo sustentado pelo sogro, que não está podendo trabalhar, que a oficina está fechada, e que quem está vivendo de bico. Me diz, qual é a lógica dele estar fazendo isso? Qual a lógica de alegar isso? Tá aí. Foram justamente quase aproximadamente 3 meses a gente tentando descobrir. Não chegou na família, não chegou em um parente, porque eu, como gente da família, fiquei sabendo que ele conhece a família do meu pai. Ok, a revolta que a gente está tendo. Por mais que eu conheça a família do meu pai, conheço a família da gente, fez isso. Dona Maria, infelizmente aconteceu um acidente com a sua filha, a gente não ia agredir, a gente não ia fazer mal algum. Mas um mínimo que a gente esperou desde o início do acontecido, desde 5h50 da tarde, do dia 12 de maio de 2024, a gente só esperava uma atitude de cidadão e pai de família. Isso não existe, a gente fez aquilo, a gente vem lutando até hoje, não foi querendo fazer o mal. Não, que mal não se paga com mal. Que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Não sei se você teve acesso ao depoimento dele, mas ele fala que não viu, né? Que não viu o momento que atropelou a sua irmã, mas que a esposa dele insistiu que ele parasse o veículo e ele, por medo, ele alegou medo, né, de ser linchado, ele não parou. A família acredita nessa versão desse depoimento? O que é que vocês acharam da versão dele no julgamento? Gustavo, de primeira, a gente pode até acreditar, porque ninguém hoje quer problema para nada. Né? Mas o fato, como teve uma parte do depoimento também que eu vi, que ele disse, eu vou puxar problema para mim, se a gente parar, como você falou, a população vai nos lixar. Não. Poderia acontecer isso se passasse por cima, quando estivesse passando por um saco de lixo, indo e voltando, descesse do carro, fotografasse, fizesse piada, aí era uma situação totalmente diferente. Mas passou, deu ré, viu bicicleta, olhou no retrovisor, viu que era um ser humano de carne e osso. Não é por conta da minha irmã não, mas um ser humano esticado no meio da rua e não, pelo menos não tocar no coração, poxa, vou chamar o corpo do beiro. Não, nem isso ele fez. Por cima, falar que a rua é estreita, não existe, rapaz. Dava pra ele desviar, dava pra ele puxar mais pra mão dele, porque condutor que é condutor, sabe muito bem, tem noção de espaço para passar naquela rua. Ali entra ônibus, ali sai ônibus, não é carro pequeno. Entra caminhão, sai caminhão, entra caminhão grande de entrega, tanto para madeireira, tanto para supermercado. Aí quer dizer, se aquela rua fosse estreita, nem ônibus, nem caminhão e nem carreta passava ali naqueles caminhão baú. E uma Hilux quer dizer que é só estreita para Hilux? Não existe. Puxou para contramão, a gente viu muito bem isso. De primeiro, como as filmagens assim na ladeira, deu a entender que ela caiu debaixo do carro. Até a gente conseguir outras imagens mais claras, outras imagens que mostraram realmente que ela caiu no lado dela, no sentido da descida, e ele invadiu a contramão.
Aí um cidadão que tira a vida de uma mãe de família, de uma guerreira. Não é como minha irmã não, porque a história dela, quem conhece sabe muito bem. Aí vai se resumir o quê? Em dinheiro. Aí no caso hoje, o valor do ser humano é 30 salário mínimo. O bem-estar de 2 crianças pro resto das suas vidas é 30 salário mínimo. O sentido da vida é morrer hoje, alguém lhe assassinar hoje, você receber um valor. Poxa, não tem condições. A vida da gente é preciosa e não deve ser tratada como um saco de lixo, não. Seu juiz, ao deitar na sua cama para descansar hoje, até o dia das mães, acredito eu, que você vai estar com sua mãe viva, com saúde, graças a Deus, tá com bem-estar. Ao deitar e deitar sua cabeça em cima do travesseiro, pense, respire fundo. A vida do ser humano hoje é equivalente a 30 salários mínimos. A vida do ser humano hoje é equivalente a 1 hora por dia de serviço comunitário. E se fosse alguém da sua família, um parente? Não quero que você responda, só quero que você pense. Todo santo dia, até o final de maio, que é o mês que eu de comemorar, do mês do Dia das Mães. Quer que você pense? Você vai estar comemorando. O indivíduo vai estar comemorando. É motivo de festejar. Enquanto vocês festejam, a gente sofre. A gente sofre cuidando do psicológico de 2 crianças. O psicológico da gente tá abalado. Tá. Hoje vocês chegam em casa, come, toma banho e descansa. A mente 100% livre. A gente, tios, tia e avó, só a gente sabe que a gente passa. Principalmente, senhor juiz e senhor Leonardo, principalmente a gente sabe que as 2 crianças não dormem como vem dormindo. Principalmente o menino, como já cansou de madrugada. Ele acorda chorando pela mãe. Não só foi 1 nem 2 vezes. Eu quero que você pense nisso.